é o Evangelho segundo Jesus, o Cristo eterno, o Cordeiro, imolado desde antes que houvesse mundo, que houvesse sangue, porque o sacrifício é a entrega em amor para criar. Hoje eu não tenho um texto bíblico para ler a você. Eu quero ler só uma sequência de palavras, da mesma palavra, que designam o mesmo Espírito. Começa em Marcos, no capítulo 14, a partir do verso 10, em que se diz que Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, os principais sacerdotes, ouvindo a Judas, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscava ele, Judas, passou a ficar de olho em qualquer que fosse a boa ocasião. A boa ocasião, a melhor oportunidade para entregar Jesus. Ele procurou os sacerdotes para lhes entregar Jesus e agora buscava a boa ocasião para a eles entregar Jesus. O texto prossegue. Jesus fala que o traidor haveria de se manifestar. Eles compartilham a ceia do Senhor, comem o pão, bebem o vinho. Jesus lhes diz todas aquelas palavras e pratica todos os exemplos que a gente encontra em João, no capítulo 13, do capítulo 13 em diante, até o fim. É o que acontece no interregno. E aqui em Marcos, eles, depois da ceia, vão, como nos demais evangelhos, para o Monte das Oliveiras. Antes disso, eles cantam um hino e descem na direção do horto do Getsêmani, no Jardim das Oliveiras. Pedro é avisado que vai traí-lo e chegam ao Getsêmani e ele entra em agonia indizível, até que, de repente, chega Judas com os 12, que era um dos 12, e com ele uma grande turba de pessoas da parte dos principais sacerdotes, doutores, teólogos do templo, anciãos, presbíteros, com espadas e cacetes para atingi-lo. E havia uma senha que tinha sido combinada, porque estava escuro, ninguém podia saber exatamente quem era Jesus no meio dos demais homens. Ele não se vestia de um modo aparatoso que chamasse atenção, não havia nenhuma tatuagem diferenciadora nele. Ele era um ser humano como os demais humanos. Por isso houve uma senha, a senha era um beijo. Aí episódios acontecem, ele é então apanhado ali, Judas o beija e Jesus diz: Judas, amigo, a que vieste? Com um beijo tu traz o filho do homem? Vocês vieram com espadas e cacetes para me prender como se eu fosse um salteador, enquanto eu tenho estado com vocês todos os dias pregando e vocês não fizeram nada. Aí tem o fato de que ele é levado para o Sinédrio, que se reúne extraoficialmente, o humilha de todos os modos e das maneiras mais baixas, do tipo, puseram-se a cuspir nele, a cobrir o rosto dele e dar soco. É um pessoal horrendo, baixo nível. A religião, quando se mascara para fazer os seus males, fica pior do que as máfias. Então Pedro nega Jesus e o capítulo 15 começa dizendo: logo pela manhã, depois da casa do sumo sacerdote Caifás, do Sinédrio reunido extraoficialmente, de tudo isso,
Logo de manhã entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, escribas e todo o sinédrio, numa reunião do Concílio Supremo do grupo poderoso do templo. Então, amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram. É a terceira vez que a palavra entregar aparece. Começou ali no capítulo 14, quando eu lhes li que Judas Iscariotes procurou os principais sacerdotes para entregar Jesus. Depois ficou procurando uma boa ocasião para entregar Jesus. E agora aqui são os da religião que receberam Jesus de Judas e que agora o entregaram a Pilatos, porque eles próprios não poderiam executá-lo, tinha que ser da parte da autoridade romana. Então, entregaram a Pilatos. Aí no verso 10 do capítulo 15 diz: pois ele bem percebia que por inveja, Pilatos percebia, discernia, que a trama dos judeus era toda por inveja de poder. Jesus não era nada, mas nele habitava o poder de curar, de abençoar, de perdoar, de acolher. E o povo, pobre e simples, o seguia. Então, os principais do templo odiavam por essa liberdade e pelo amor que ele granjeava, sem assento, sem função, sem cargo e sem poder humano. Então, Pilatos bem percebia que por inveja os principais da religião lhe haviam entregado. Ele outra vez entregue. E agora Pilatos discerne que a inveja das autoridades tinha sido o poder motivacional da entrega. Aí mais adiante, depois de Pilatos fazer o possível que lhe estava disponível para soltar Jesus, dentro dos trâmites, das tecnicalidades da lei romana e dos procedimentos e dos protocolos de Roma, dialogou, disse: olha, vocês têm certeza? A gente pode botar um outro no lugar dele, tem Barrabás aí, mas os religiosos preferiam libertar a Barrabás, eles queriam de qualquer modo acabar com Jesus. E gritavam: crucifica-o, crucifica-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão incitada pelos líderes da religião, soltou-lhes Barrabás, soltou-lhes Barrabás. Barrabás foi solto para eles, e com Barrabás o espírito de Barrabás. Quando a gente grita: solta-nos Barrabás, Barrabás está sendo invocado. E o espírito de Barrabás, o espírito do ódio, o espírito do salteador, o espírito do violento, o espírito do amotinador, o espírito desse que carrega a ira como desejo de consecução social. Quando se diz: solta-nos Barrabás, quando se elege Barrabás, o espírito de Barrabás vem sobre nós. E após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. E aí ele vai levado até a cruz. E por que eu estou dizendo isso? É por uma razão muito simples. Eu vou até deixar a Bíblia aqui de lado. Deixa eu ver, cadê? Você, minha bichinha querida. Hoje ela caiu ali, ó. Lambisgoia. Por que eu li esse texto e por que eu quero falar isto com você? Porque você viu, a palavra-chave é entregar. Aí é um discípulo descontente, chamado Judas, frustrado, porque esperava que Jesus cumprisse a agenda dele. E provavelmente ele tivesse uma agenda politicamente
considerada progressiva, mais progressista do que a de Jesus. A agenda de Jesus era universalmente o grande progresso que a humanidade poderia fazer, era o que Jesus propunha. Em relação à física newtoniana, o que Jesus propunha era uma espécie de salto quântico para outras leis, outras perspectivas, outras percepções. Era outro mundo, era deixar a lei das pedras, era deixar o superego e passar a viver de consciência pessoal provocada pela luz do amor. Era outro mundo. Era outro planeta que nasceria daquele mundo se cresce nas coisas que ele ensinava. Mas Judas pensava diferente. Judas era um homem dos seus dias, ele tinha uma escatologia que ele tinha aprendido na religião judaica do tipo mais libertário. Queria derrubar o Império Romano, provavelmente. Ele queria a liberdade de Israel, ele queria a supremacia espiritual de Israel na terra. Ele queria que, assim como os romanos eram reconhecidos pelo poder bélico, Israel fosse reconhecido na terra por ser a capital do grande rei, do rei dos reis, do rei da vida, do rei eterno, do Deus único, vivo e verdadeiro, conhecido por todo o planeta, onde um homem como ele, Judas, se é verdade o que a maior parte da tendência acadêmica diz, que ele era um homem provavelmente o mais educado e academizado de todos os discípulos, um homem como ele, num reino escatológico como o que ele previra, seria uma pessoa de grande importância. E sendo Cristo esse Messias, e assumindo aquela ideologia de dominação, de se assentar ele mesmo como rei no templo de Jerusalém, dominar todo mundo, deixar todos no lugar de irrelevância. Ora, Judas sonhava com o fato de que nesse reino, onde Jesus caberia dentro da escatologia deles, ele, Judas, seria grande figura, extraordinária no mundo, uma figura planetária, uma figura histórica de sobreexcelência incomparável. Mas não, Jesus era aquela coisa de ama o inimigo, ora pelo que te persegue, não se vingue a si mesmo, cura oficial, servos de oficiais romanos, não tem ódio de ninguém, nunca falou mal de nenhuma autoridade, não puxou assunto sobre nenhum imperador, não estava interessado nisso e não tinha questão nem com as autoridades do templo. Eles é que vinham atrás de Jesus. Jesus não fez nenhum movimento na direção deles. Nunca quis ir ao Sinédrio se explicar, nunca quis se encontrar sozinho com Anás, Caifás, quem sabe patrocinado por Nicodemos e José de Arimateia. Não quis. Não quis, só se encontrou com quem desejou. E Judas não entendia nada. Aí ainda vem essa história de Jesus dizer, olha, a gente vai para Jerusalém, lá eles vão me pegar, vão me prender, vão me maltratar, vão me quebrar tudo, vão me entregar aos romanos, vão me crucificar, mas fiquem tranquilos porque no terceiro dia eu ressuscitarei. Aí os textos bíblicos dizem que os discípulos estavam como que impedidos de entender, não queriam, tinham bloqueado essa informação que Jesus repetiu diversas vezes. Mas Judas provavelmente não.
Judas provavelmente tenha sido o único que tenha prestado atenção nisso para valer e disse, poxa, eu pensei que esse cara queria ser Deus, mas ele quer ser um suicida. E vem com essa história de vencer a morte. Quem precisa vencer a morte? Quem vence a morte é quem não se deixa morrer nem matar. Agora esse negócio de se entregar para morrer, para vencer a morte, é um risco grande demais. Eu estou fora dessa, isso foi um engano. Ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é fascinante, ele é o ser humano mais maravilhoso da Terra, mas ele é impraticável, ele é utópico, ele é irrealizável. Quem o seguir vai ter que se contentar em viver de amor, de perdão, de bondade, de misericórdia, de graça. Vai ter que abrir mão das espadas, das armas, da violência, da agressividade, da ideologia de que violência se vence com violência. E vai ter que abraçar aquilo que é antinatural, que é contra-intuitivo na história da evolução animal, da evolução da vida, da evolução dos seres que rastejam sobre a terra e que vivem sobre o mar. O indivíduo que crê nele vai ter que abrir mão do poder da cadeia alimentar. Vai ter que ser muito mais inteligente do que poderoso e forte. Vai ter que ser muito mais sábio do que apenas com capacidade de dominar. Vai ter que encontrar os caminhos da lucidez e não os do estupro e da imposição. É complicado demais, perde-se muito tempo com o que Jesus está propondo e não se tem nenhuma garantia de que se conseguirá isso de modo imediato, de ninguém. Até aqui no nosso grupo não há consenso e ele quer o quê? Propor isso como uma nova humanidade? Eu não, disse Judas. Judas disse eu não. Eu já vou fazer um fundo para ver o que eu posso ajudar para o próximo Messias que apareça com condições de ideologia execuível no planeta Terra como ele é. Talvez ele tenha sido o primeiro a ter ouvido o que Jesus disse e ter chegado a essa conclusão, ter desistido antes. E disse, eu não quero ficar no meio deles, eu quero ser, de fato, extraído na percepção social do meio deles. Eu não quero correr risco indo com ele até o fim, para que eu já sei que isso vai acabar em morte. E morte sem ressurreição, porque ninguém ressuscita dos mortos. E entregou Jesus. E aí os que receberam Jesus, que são as autoridades do templo, brincam, fazem com ele o que sempre quiseram fazer, às claras fizeram, às ocultas, humilharam, se masturbaram na sua parafilíade, nas suas eroticidade religiosa mórbida. São doentes tarados que ejacularam, tiveram poluições de olhos abertos enquanto maltratavam doentes tarados de álcool. E aí o entregam para Pilatos, dizendo, mata pra gente, a gente não pode matar. A lei romana não nos permite praticar execuções, mas mata pra gente. Faz isso por nós. É a religião pedindo à política que faça alguma coisa que ela, a religião, não pode fazer ou se impede de fazer, não fica bem para ela fazer, mas a política pode realizar. Religião e política estão sempre um entregando para o outro. Às vezes é a religião que entrega para a política que entrega para a religião, mas
é a besta que emerge do mar, a política é a besta que emerge da terra, a religião, Apocalipse 13, nesse trabalhar contínuo de um lavar as mãos do outro o tempo todo, em serviço mútuo no curso da história. Então, Pilatos, a política, depois de ver que as razões politicamente não eram bastante, mas sabendo que para a religião os grandes temas e grandes causas nunca são importantes, eles estão sempre trazendo como tema e agenda aquilo que tem a ver com inveja, com moralismos, com legalismos, nada que tenha a ver com melhoria da vida. Pilatos tentou dissuadi-los, mas disse: eles são idiotas a si mesmos. E eles então disseram: não, que venha sobre nós o espírito da morte, o espírito de Barrabás. Mas Jesus não. Pilatos o entregou para ser crucificado. E aqui fica uma pergunta minha para você. Você faz parte do ciclo inteiro de entregas de Jesus? Ou você entra em que pedaço dessa trama? Aqui entre nós a gente tem discípulos individual e pessoalmente frustrados com Jesus e com o Evangelho e que vão entregando o Evangelho, abrindo mão de Jesus todo dia, ou mesmo dizendo: leva você. Ou quando a frustração é muito grande, há aqueles que de fato ficam com tanta raiva que o entregam para a morte mesmo. Para mim chega. Muita gente aqui é assim. Há aqueles da religião, que, por exemplo, num caso como o do dia de hoje aqui, que não perdem um programa desse para ver o que é que eles têm de mim para entregarem adiante. Você não sabe o que o Caio falou hoje. É um trabalho de entregação, de querer ver se chega o dia em que alguém te pega tão bem pegado que você é liquidado, ou te entregam para que num dado ambiente do sinédrio religioso você seja humilhado, enquanto eles mesmos não querem que os seus rostos sejam vistos. Cobrindo-lhe o rosto, esmurravam-no, porque não queriam que ele visse quem batia nele. É como a religião faz o tempo todo e vocês não enxergam e fazem parte do sinédrio e do cenário. Você está aí dentro desse pedaço da maldade? Ou você é daqueles que dizem: não é bom a gente ter o nosso representante político porque o mal final ele comete por nós? É bom nós termos os nossos representantes políticos, como a igreja, entre aspas, tem, porque os males finais eles realizam por nós e nós não precisamos aparecer. Essa palavra que eu estou dizendo agora, simples, curta, pode não ter grande impacto hoje, nesse instante, mas daqui a 2 semanas ela vai ter. Daqui a 2 semanas ela vai ter. É uma palavra que vai crescendo devagar. Impacta aqui alguns hoje. A gente tem alguns milhares reunidos aqui nesse instante. Vai empatar, vai bater, vai ferir, vai impactar. Talvez uns 100, 200 que tiveram percepção. Mas esses que tiveram vão passar adiante. Sem falar que a coisa vai crescendo durante o dia e a noite. E que no fim do dia já são milhares e milhares. E aí eles vão mandando para as pessoas que eles imaginam que podem ter interesse nessa palavra, positivamente e negativamente. De modo que daqui a 2 semanas isso chegou em todos os lugares do mundo religioso. E eu quero deixá-la desse tamanhinho, sem nenhuma palavra além dessa, só com esta pergunta. Nessa cadeia predatória
Quem é você? Onde você entra nela ou você está nela desde o princípio? Que o Senhor abre os seus olhos para que você veja os níveis de entregação do Evangelho que você vem praticando, de entregação de Cristo. Como você abriu mão e entregou Jesus e disse: solta-me, Barrabás. Se incensou do espírito de Barrabás, deixou o Evangelho e invocou Barrabás. Senhor Jesus, Barrabás foi invocado. E tu continuas sendo entregue pela infidelidade, pela traição, pelo descompromisso, pela ambição, pela arrogância, pelo projeto ideológico político, pela vontade de poder, pela soberba do domínio e do controle. Senhor, tu estás sendo entregue todo dia por esses milhões de indivíduos que dizem: do jeito de Jesus não é viável, e desistem do Evangelho, negociam com teu nome, porque mesmo quando eles rejeitam o Evangelho, o teu nome continua a ser lucrativo na terra. Por favor, que o Espírito Santo transforme isso na palavra de um profeta e acorde milhares, desperte muitos que dormem, abra os olhos, os acenda para a vida e para a percepção da verdade. É o que eu te peço em teu nome, Jesus. Amém e amém.